Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em vossos corações. Mais uma aula para a glória de Deus, né? Nós estamos aí na revista do segundo trimestre, né, das lições bíblicas da CPAD, né? Que tem como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa lição fala muito acerca do reino celestial, né? Como nos conduzir, como nós vamos chegar até onde Deus quer que nós estejamos, né? Lição de número 5. 5 de maio de 2024, que tem como tema os inimigos do cristão, ou seja, inimigos no plural, né? Essa lição nós vamos estar entendendo quais são os inimigos que nós lutamos dia a dia, quais são os inimigos que nós temos que enfrentar e vencer para a glória do Senhor, né? A leitura diária aí que a revista nos deixa, né, de segunda a sábado, tem aí na segunda-feira a realidade bíblica do inimigo de nossas almas, né? Terça-feira, como o tentador, o diabo atua para desestabilizar o crente, ou seja, o inimigo ele quer te desestabilizar para que ele possa então entrar com suas garras aí na vida do cristão, né? Quarta-feira, a realidade bíblica da carne como inimiga da jornada, né? Quinta-feira, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. A lição vai falar muito sobre essa parte aí, tá? Sexta-feira, o mundo como um sistema que procura oprimir o crente. Nós temos que entender que o mundo é um sistema que ele foi criado justamente para ir contra a palavra, a vontade de Deus e automaticamente atingir aqueles que servem a Cristo Jesus. Sábado, é preciso sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo, né? Nós sabemos que esse versículo fala muito sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? O texto áureo da lição nos diz assim, ó: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos e vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, né? Deixei selecionado aí três partes aí desse texto áureo para nós entendermos um pouquinho, né? Não sejamos cobiçosos de vanglória, ou seja, pessoas que querem se vangloriar, né, dos feitos, das coisas que fazem e não tem o entendimento que toda honra e glória tem que ser dada ao Senhor Jesus, tá? Irritando-nos uns aos outros. Pessoas que tentam irritar, né, que irritam, né, os seus irmãos, e o outro ali é inveja, né, que tem muito, né? Na verdade, a inveja, como diz Provérbios, é a podridão dos ossos, né? Muitas pessoas invejosas com talento, com casamento, não basta você ter muita coisa, não basta ser feliz, já é motivo para inveja já tá vindo ao seu encontro, né? A verdade prática diz assim, ó, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, entenda, tenta nos atrapalhar a chegar ao objetivo final, que é o céu. Tem aí como destaque, ó, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Nós temos que ter um entendimento nessa verdade prática, que é o seguinte: nós só vamos conseguir de fato vencer, né, o diabo, a carne e o mundo em Cristo, né, nos ensinamentos e princípios de Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Ó, a introdução diz assim, irmãos, ó: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Amém? Na introdução da nossa aula que nós vamos dar início, já começamos a perceber que vai ser bem baseado no diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo externo, né? Que vão fazendo com que as pessoas venham se poluir, se contaminar e se afastar automaticamente de Deus. E a carne é algo que a gente não consegue se desvencilhar até que Jesus volte, né? Que é algo que está constantemente conosco. Então, podemos já começar a entender que a nossa maior dificuldade não é com o diabo nem com o mundo, ou o sistema, melhor assim dizendo, mas sim com nós mesmos, né? Com nossos desejos, nossas vontades, né? Creio que essa lição vai ser uma lição muito abençoadora. Quero que você fique até o final. O primeiro tópico aí diz assim, ó: o primeiro inimigo do cristão. Número 1 do tópico 1, o diabo. Leia comigo, diz assim, ó: o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônica, Jó, Salmo, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor Jesus atesta a realidade de Satanás, ou seja, o diabo é real. Por muitos anos ele tentou ficar escuro, né? Hoje ele ainda age, mas ocultamente, né? Faz as suas artimanhas, mas para que ninguém perceba. Você separe ali, ó, como pessoa, né?
Muita gente, por ser real, assim como o Espírito Santo é uma pessoa, o diabo também tem vontade, tem desejos e tem intenções, né? Como pessoas, eu coloquei três diferenciais ali, ó. Conduzir na sua caminhada, influenciar em suas decisões e trazer sentimentos diversos. Entenda que o inimigo de nossas almas, ele tem intenções, né? Ele quer conduzir a caminhada da pessoa longe de Deus e automaticamente não ir para o céu, né? Influenciar em suas decisões. O diabo está todo momento querendo influenciar em nossas decisões, com mídia, com televisão, com opiniões, né? Lembra do Éden? Não foi bem assim que o Senhor disse, é porque ele sabe que quando comeres, seus olhos se abrirão. Ou seja, ele quer que você tome uma decisão, vontade dele, né? E o número 3 aí é trazer sentimentos diversos, né? De ódio, rancor, mágoa, inveja, depressão, opressão. Ele trabalha dessa forma, ele quer isso, né? Porque se a pessoa entrar num estado de depressão e opressão, a pessoa comete um suicídio. De ódio pode cometer um assassinato, né? Se a pessoa ficar triste demais, pode se tornar uma pessoa cabisbaixa, sem motivação. Então, o diabo é uma pessoa, como eu e você, assim, podemos comparar, que tem sentimentos, intenções e tem um objetivo. Então, entenda que ele tem um objetivo, né, para fazer. Então, não fique com essa ideia de que o diabo não sabe, ele não sente, que é errado, tá? No número 2 do tópico 1, diz assim, a descrição de Satanás. Diz assim, ó. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, né? Mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Olha só como o inimigo de nossas almas, ele é algo diferenciado, né? Ao ponto de um anjo como Miguel, que é um anjo de guerra, um anjo de alta hierarquia que fica diante de Deus, não contender com ele, não pronunciar coisas de juízo, né, contra ele, né? De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como um Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Efésios diz, né, que é principados e potestade do ar. E Lúcifer encabeça essa cadeia. Aí continuando, diz assim, também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, olha só, desejos e vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para referir-se a ele, ou seja, não é um ser qualquer, né? Aí eu vejo muita gente aí, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça do diabo, Satanás é fraco. Tem que ler mais a Bíblia. Tem que meditar mais nas escrituras, porque a própria Bíblia fala que Jesus falou que o próprio Miguel, um arcanjo de Deus, um anjo de Deus, não se pronunciou contra ele. E nós, seres humanos falhos, pequeninos, queremos lutar contra uma criatura dessa, né? Que tem um poder imenso, porque o mundo jaz nele, de qualquer forma, com musiquinhas banais, sem consagração, sem unção, né? Eu coloquei ali 3 características que eu achei interessante. Ele era da ordem dos querubins, ou seja, ele tinha um local, né? De onde ele veio. Ele possui poder, ele possui personalidade, né? Nesse próximo slide a gente começa a entender quais são as características, né? Ordem dos querubins, ó. Antes de seu ser humano existir, no céu existia um anjo chamado Lúcifer, né? Ou Satanás, ou Satanaiô, ou demônio, ou como a gente achar melhor. O qual Deus colocou uma posição de querubim da guarda, um cargo de destaque em relação às demais criaturas, ou seja, era um ser de destaque. Não era um qualquer, alguém que era visto dentro de uma instituição diferenciada. Aí eu coloquei, ó, ele era ungido, número 1, ele era ungido, ou seja, era uma pessoa separada para uma função, né? Ungido significa separado, unção é algo que você recebe para fazer algo específico, né? Número 2, ele era protetor, ou seja, ele tinha um cargo de confiança, né? Ninguém que tem condição de ter um segurança vai colocar qualquer, eu vi esse aqui na internet, eu vou colocar como meu segurança. Não. Você vai colocar alguém que seja de boa índole, alguém que é próximo da sua família, que você sabe que não vai fazer nada contra a sua vida. Então ele é um protetor. Olha só, Deus confia a proteção a esse ser. Número 3, no Monte Santo de Deus, fala da localidade onde ele agia. Nem todo mundo, nem todo anjo fica num determinado lugar de Deus, não. Fica próximo de Deus, não. Existe uma separação, existe uma hierarquia, né? E número 4, que resume ele, perfeito eras tu. Já parou para analisar como ele era belo? Para o próprio Deus falar que ele era perfeito. Essa palavra perfeito só pode ser usada por Deus.
mas a Bíblia diz que Deus está falando que ele era perfeito. É muito forte. Então a gente tem que começar a entender que a nossa guerra não é contra um qualquer, não. Por isso que tem que estar do lado do mais forte, que é Jesus Cristo de Nazaré, para ele vencer as nossas lutas, né? Número 2 diz assim, ó, ele possui poder. Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. Se ele quis tentar o próprio Criador, que dirá eu e você? Se ele tem a audácia de se virar contra o próprio Criador, que dirá eu e você? Então nós temos que ter humildade de entender que, de fato, se nós não tivermos em Cristo, as coisas vão ficar mais difíceis para nós vencermos nossas guerras, principalmente com um inimigo tão poderoso e dificultoso como ele é. Ele tem poder, mas não todo o poder, porque todo poder, honra e glória seja dado apenas ao nome de Jesus. Amém? Número 3, ele possui personalidade. O que é personalidade? Conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. Ou seja, ninguém vê um crente violento que comete injustiça. Tem seres humanos que fazem, só que estão fora da realidade da palavra e da Bíblia, né? Por ele possuir personalidade, qual é a personalidade de Lúcifer? Olha só, injustiça, violência, agente do pecado, orgulho, sabedoria corrompida, profano e espanto, né? Se eu for falar cada item desse aqui, a gente vai levar horas, né? Mas só para a gente ter mais ou menos uma noção. E o último ali que fala sobre espanto diz que como ele era perfeito, depois que ele perdeu, né, estar na presença de Deus, ele se tornou uma coisa horrível. É algo que simplesmente faz o quê? Incomoda, ninguém quer. Se alguém chega assim, não sou servo de Satanás, você fica assustado. Você não quer automaticamente ficar perto dessa pessoa, porque ele se tornou em espanto, né? O número 3 do tópico 1 diz assim, a identidade do inimigo. Diz o que a identidade do inimigo? Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes acusador. Maligno revela o seu caráter. Dragão vermelho revela a sua ferocidade, né? Tentador, ação tentadora do campo da mentira e da imoralidade. Enganador, Beelzebub, chefe dos demônios. Belial, pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então, por aí, irmãos, nós começamos a entender e observar que ele é uma pessoa que não tem validade, né? Não vale nada, né? E muita gente tem prazer em querer servir esse ser, né? É triste, mas é uma realidade, né? Por causa de coisas banais, né? Coisas materiais, né? Eles acabam cedendo à tentação à vontade e o fim deles a gente sabe que não é o céu, né? Porém, nosso em servir a Cristo é estar com Ele na eternidade. O 2 aí diz assim, o segundo inimigo do cristão. Primeiro nós falamos do diabo, bem pouco resumido, mas falamos. Tivemos mais ou menos uma intenção de quem ele é. E agora nós vamos ver qual é o segundo inimigo, a carne. O conceito bíblico de carne diz assim, há 4 diferenças para a palavra carne na Bíblia. 1. O tecido muscular do corpo humano e dos animais. 2. O corpo humano inteiro. E 3. O ser humano segundo a sua fragilidade e imortalidade. A natureza pecaminosa, dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões, glutonaria, sexualidade, bebedeiras, relações sexuais ilícitas, né? A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência é o egoísmo em grau elevado. Ou seja, a pessoa que faz aquilo que o coração deseja, aquilo que as vontades da carne querem, estão contra Deus, estão em pecado. Porque o principal, primordial de você dizer que servir a Deus é você renunciar à sua carne, renunciar à sua vontade. Irmão, renunciar ao diabo e o sistema, a gente tem que ser plausível, visto, mas a nossa carne é o que está constante conosco. A todo momento a nossa carne vai com que a gente vá contra as vontades de Deus. A gente tem que renunciar para a glória de Deus ser manifesta, né? Número 2 do tópico 2 diz assim, a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sax, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus.
né? Ou seja, a carne age como se você tomasse suas próprias decisões e não fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Quem faz a sua própria vontade está fazendo a vontade de Satanás. Quem faz o seu querer está fazendo a vontade de Satanás. Quem renuncia a sua vontade para servir aquilo que Deus mandou está fazendo a vontade de Deus. Então é renúncia, não é fácil, né? Tem gente que fala assim, é fácil, não é, mas não é impossível. E nós só conseguimos ter essa atitude através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Nunca deixe essa palavra sair do seu coração. É o Espírito Santo de Deus que nos convence, é o Espírito Santo de Deus que nos mostra, que nos guia, que nos dá força. E como nós conseguimos essa força? Oração, meditação, leitura, renúncia, petições, né? Humilhação diante de Deus. Então nós enfraquecemos nossa carne e aumentamos a força do nosso espírito através da presença de Deus. Amém? O tópico número 3 do tópico 2 diz assim, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Diz assim, doutrinariamente a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela carne, pela natureza pecaminosa, logo é conhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa, né? Muitos usam a expressão, né? Fulano está na carne, né? Para de ficar na carne, ou seja, você está fazendo sua vontade, né? Exemplo, como deixamos de ir para um culto para assistir um jogo de futebol. É agir com vontade da carne. Quando deixamos de fazer uma obra de Deus para fazer algo que vai nos satisfazer, tenho que estar no local, tenho que estar no shopping, é uma obra da carne. Não é que seja, tipo assim, nós não podemos ter um momento de lazer, podemos ter um momento de lazer, mas nossa prioridade é a igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou falando igreja de templo, né? Mas o templo, igreja, nós, as atitudes que nós tomamos como cristão para influenciar as outras pessoas, tá? Claro que você pode tirar um dia, mesmo que tenha culto, para curtir sua família, fazer um lazer, né? Que aí também é obra do Espírito Santo, você ter um lazer com sua família. E muita gente deixa passar isso desapercebido, né? Mas a obra da carne é quando você substitui. Eu vou substituir o que é de Deus por aquilo que eu acho que é melhor para mim. Né? A idolatria faz isso muito. Deixa de adorar um Deus eterno para adorar pessoas, para adorar imagens de escultura, cujo qual é uma coisa que Deus acha abominável a sua presença. Então nós temos que ter essa sabedoria de não deixarmos e não nos levarmos pela carne, né? O terceiro tópico diz assim, o terceiro inimigo do cristão, o mundo ou o sistema. Número 1 diz assim, perspectivas bíblicas para da palavra mundo. As 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. 1. A terra. 2. O conjunto das nações conhecidas. 3. A raça humana. 4. O universo. 5. Os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. Letra A, o planeta Terra em que habitamos, né? Letra B, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia de que a sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, porque está fazendo a obra da carne, né? Então nós temos que começar a entender que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso que joio e trigo não tem como ficar muito tempo junto. Por isso que você não vê uma pessoa que serve a Deus estranha casada com um evangélico. Vai dar conflito, né? Amizade mundana não dá para ser com amizade cristã. Não, vamos sair para tal lugar. Não tem como, gente. A gente tem que entender isso. Então o sistema trabalha para isso. O sistema vem fazendo ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a unção de todas as religiões, como se isso fosse uma coisa normal, mas para Deus não é. E nós temos que ter esse entendimento e essa sabedoria de que nós temos que ser separados. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo dentro de outro povo. Então nós temos que ter esse cuidado para não cairmos no sistema que o diabo tem feito aí, né? Número 2 do tópico 3 diz assim, 3 níveis de vícios infames.
As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Letra A. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. Ou seja, a pessoa usa o corpo para satisfação própria, usa o corpo para fazer aquilo que agrada a ele, né? Se esquecendo das leis do mandamento de Deus, né? A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação, né? Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, arte para ceder aos desejos carnais. Ou seja, é a questão da visão, de querer. Poderíamos assim colocar como se fosse a inveja, né? Que é pelo que você vê, que você admira no outro, que você quer ter o que o outro tem, mas não quer sofrer o que ele sofreu, né? Então tudo aquilo que vem para sua mente é soberba a concupiscência dos olhos. E letra C é a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e alteísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. O que é que ele está dizendo aqui? A soberba da vida. É o pecado de Lúcifer. Ele achou que poderia ser melhor do que Deus. Lúcifer sabia que ele não poderia tomar o lugar de Deus, mas ele achou que ele poderia ser semelhante ao Altíssimo. Então eu subirei aos altos céus e serei semelhante ao Altíssimo, né? E a Bíblia diz que só quem é semelhante é quem? Somos nós, né? Nós somos imagem e semelhança. Deve ter sido por isso que Deus fez o quê? Não, já que ele quer ser semelhante a mim, vou criar um que é semelhante a mim. E até hoje está essa guerra aí, né? Ser humano contra Lúcifer. Porque Lúcifer queria ser nós. E Deus nos deu essa idade de sermos semelhante ao Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e da terra. Isso é a honra, né? Não tem honra maior do que ser semelhante ao Deus Poderoso, né? Número 3 do tópico 10 é vencendo o mundo, né? Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito, né? É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa: Ele fugirá de vós, né? Então o sistema, ele está formado, criado justamente para isso, para permitir que nós não venhamos a glorificar Deus, não estar com Deus, né? Então, para vencermos a investida do inimigo, nós temos que o quê? Estar próximo de Deus, estar com o Espírito Santo, porque senão nós não temos como vencer. É impossível nós vencermos. Por quê? Porque o inimigo ele joga pesado, ele joga para destruir. O inimigo não quer te paralisar, ele quer te destruir, acabar com sua casa, com sua família, com sua fé e te condenar ao inferno. Mas pela graça salvadora de Deus, através de Cristo Jesus, nós temos a graça do Deus Todo-Poderoso, né? É muito bom saber que temos alguém tão poderoso ao nosso favor. A nossa conclusão diz assim, ó: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas, ele quer enfraquecer nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Então você não vai se preparar e fortalecer Deus assistindo Netflix, assistindo televisões, assistindo comentários, vendo coisas que desagradam a Deus. Vai ser na palavra, no jejum, na oração, buscando o Senhor enquanto você pode achar, invocando enquanto Ele está perto, fazendo o seu sacrifício, entregando-se de coração para Deus, né? Para que o Senhor possa fazer proeza. O inimigo usa de tudo aquilo que ele pode para nos afastar da caminhada, né? Então a única forma de nós irmos para o céu é estarmos fortalecidos na sua presença, né? Quero te agradecer por ter chegado até aqui. Quero que você tenha uma aula abençoada, que você possa ser edificado nessa breve resumo da lição e que o Senhor possa falar ao seu coração. Peço que você possa curtir, compartilhar esse vídeo, que você possa ativar o sininho. Eu quero orar por sua vida, por sua casa e entregar a Deus tudo aquilo que compete ao seu nome. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te rendemos graças. Agradecido, Senhor, porque o Senhor nos permitiu mais um dia um fôlego de vida, Senhor. Abençoa minha casa, abençoa a casa desse que ouve, e Senhor, que alcance toda a sua casa e sua parentela. Dá-nos entendimento, abre a nossa mente para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito. Muito obrigado, Senhor, por esse pequeno tempo que passamos aqui
ministrando e ouvindo a sua palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Até a próximo encontro, a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.